cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos neste momento, curve sua cabeça, vamos fazer uma oração, amém? Pai, obrigado por estarmos aqui nessa manhã, esse dia que já se iniciou e iniciamos ele na Tua presença. Eu peço neste momento que o Senhor venha blindar a mente de cada um aqui, que o Senhor, meu Pai, venha fortalecer a cada um, que nesse início de semana eles possam sair daqui revestidos com o Teu poder, revestidos com a Tua glória, meu Pai. Que o ser deles seja preenchido de mais e mais do Senhor, para que a semana seja uma semana abençoada na Tua presença, onde tudo que for dito aqui, meu Pai, seja o Senhor dizendo a cada um, e toda palavra que for traga no coração de cada um, gere frutos durante essa semana, em nome de Jesus. Sabemos também, meu Pai, que hoje é aniversário da sua cidade. Sabemos que o mundo espiritual se move, meu Pai, que as potestades, principados se movem, querendo ter essa cidade, há poder deles, querendo tomar conta dessa cidade. Mas estamos aqui também neste momento e pedimos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor é maior, sabemos que o Senhor é aquele Deus que tudo pode, sabemos que essa cidade é do Senhor, pertence ao Senhor, que neste dia que está fazendo aniversário, seja para a honra e glória do Senhor. Goiânia vai ser conhecida como a cidade do Senhor, onde as pessoas aqui clamam, louvam, adoram somente ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Iniciamos essa manhã, com louvores abençoados, direto do trono. Sabemos também que aqui é um local onde a presença do Senhor se faz presente mesmo. Amém? Hoje cedo, a hora que eu acordei bem mais cedo para estar orando, e eu orei pedindo para Deus que enviasse os seus anjos para cobrir aqui este local, essa igreja, né, proteger mesmo. Que Deus me colocou mesmo na mente que por ser aniversário de Goiânia, muitas pessoas tentando fazer que essa cidade seja do outro lado, do mal, e não de Deus. E eu pedindo para Deus enviar os anjos protegendo, e Ele me mostrou os anjos em volta dessa igreja. E me mostrou também pó de ouro sobre todos que estavam aqui. Então que a glória do Senhor possa se chegar até teu coração, até o seu ser. E depois, quando eu sentei, peguei minha Bíblia, olhava para minha mão, eu conseguia ver esse pó. Eu ainda tentei filmar, que o Marcos não estava em casa para mandar para ele, mas não aparecia na filmagem. Mas é a presença do Senhor sobre nós. Não estamos aqui por acaso. Cada um que está aqui tem um propósito. Foi Deus que trouxe. Cada um que está aqui é por um propósito. Amém? Glória a Deus. Eu pedi para vocês abrirem as suas Bíblias. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. 1 Samuel 16, 7. Diz assim, só esse versículo. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Amém? Glória a Deus. O tema dessa mensagem de hoje é segundo o coração de Deus. Precisamos buscar dia após dia, acordou, agradeça a Deus pelo dia, tenha gratidão e busque ser uma pessoa segundo o coração de Deus. É diariamente, dia após dia. Aqui vai falar, o Senhor pede para Samuel ir até um local para ungir um rei. E ele fala, não atente à aparência. Não olhe para a aparência. Porque eu não olho o exterior. Eu olho o coração. Talvez você chegou aqui hoje com o seu coração entristecido, triste, se sentindo rejeitado, sentindo que lá fora você está esquecido, sentindo que você está deixado de lado, sentindo que as coisas não estão movendo ao seu favor, passando por necessidades, por aperto, mas o Senhor vem dizer que Ele vê o seu coração. Ele não está olhando a
coisas. Ele não está olhando o seu exterior, ele está olhando o que está movendo no seu coração. E ele sabe o que está passando. Se não tiver necessidades, se a gente não estiver passando por necessidades, não há milagres. Não tem como haver milagres se não tiver necessidades. Como que vai ter uma multiplicação de pães se não tiver faltando pães? Como que vai ter uma ressurreição de mortos se não tiver ali um morto? Não é? Como que vai ter um milagre de um acidente onde saíram ilesos se não houver o acidente? Foi testemunhado aqui. Os milagres de Deus acontecem quando há uma necessidade. E se você chegou aqui na casa do Senhor com uma necessidade, então eu te digo, é o momento certo do milagre de Deus chegar até a tua vida. Amém? É o momento certo de ocorrer o milagre de Deus, porque tem uma necessidade. Igual o pastor estava falando do acidente, nós também sofremos um acidente, capotamos o carro e tinha uma árvore dentro do carro no final do acidente. E ver que Deus cuidou dos seus, cuidou do meu marido, né? Eu estava dirigindo e a gente pensa, igual ele falou nos outros, será que os outros foram primeiro do que eu? Porque parece que eu estou bem. E naquele momento que você não quer olhar para trás, que você não quer ver seus filhos, a situação que eles estão, mas é ali naquele momento que Deus faz o seu milagre. É nesse momento da necessidade que o milagre de Deus acontece. E Ele opera, Ele está no controle, Ele continua no controle. Não importa o que você está passando, Ele está no controle da sua vida. Então, se há uma necessidade, é o momento certo do milagre. Não só da sua vida, daqueles que estão em volta também. Ontem, tenho até um testemunho para contar. Dia de sábado, quem trabalha na minha área, que é a área de beleza, sabe que sábado é o dia que a gente chega ao final do dia, à noite, você não consegue fazer mais nada. Você está muito cansado, porque você trabalha muito. E ontem foi um dia, sábado geralmente a agenda já enche há muitos meses. E não costuma ninguém desmarcar, principalmente porque ontem aconteceu um show e as mulheres queriam se arrumar para esse show. E eu cheguei cedo, ontem eu comecei a atender às 6:30 da manhã, aí eu cheguei ainda era 5 e pouco, eu olhei a agenda e vi um nome, uma cliente que estaria lá de manhã, e era um nome diferente. Eu falei, gente, não é possível, quem eu estou imaginando? O que ela vai estar fazendo aqui hoje? Porque ela, uns anos atrás, eu dei curso para ela. Ela montou dela, é longe daqui, ela montou, está bem, está prosperando, graças a Deus, porque a gente nunca pode pensar que temos concorrentes. Não, de maneira nenhuma. Deus é um Deus que opera para todos, amém? E eu fui no celular lá do salão e olhei e realmente era essa pessoa. Eu estranhei, aí ela chegou com o marido, foi levá-la, né, porque era longe. Aí ela entrou e começou a chorar. Aí eu falei, o que está acontecendo? Aí ela, olha, Daiane, eu pedi para a sua secretária que se alguém desmarcasse, me desse prioridade, porque eu precisava estar aqui hoje. O que está acontecendo? Ela, minha irmã está muito doente, e eu não tinha com quem conversar. Na minha família eu não tenho ninguém para conversar. Eu sei que existe um Deus, mas eu não sei por onde começar. E quando você me deu um curso, você conversou muito comigo. E eu sei que você é cristão, sei que você é. Então eu queria uma palavra, eu queria uma ajuda. Porque eu estou tendo a necessidade. Eu preciso. Eu estou sofrendo por ansiedade. Eu não sei o que fazer. E eu comecei a conversar com ela. Conversei. E ela tinha reservado 1h30. Ainda tinha pagado por esse horário. O tanto que quando a pessoa necessita de algo, ela busca, até mesmo sem conhecer o nosso Deus. E conversamos, ela saiu de lá aliviada, porque ela creu que Deus é um Deus de milagres. E se ali estava precisando de um milagre para a irmã dela, naquele momento de necessidade, ela buscou mesmo sem conhecer a Deus. E saiu crendo que Deus sim é capaz de mover milagres. Que o nosso Deus é capaz de mover milagres. E por que eu comecei lendo esse versículo? Porque de quem vai estar falando? Vai estar falando de Davi. Davi foi um homem
assim como nós, cheio de problemas, necessidades. Um homem que ao mesmo tempo que matava ali um Golias, tocava uma harpa para o rei. Um homem que ali ao mesmo tempo matava o urso, o leão. Era um homem ali que estava também nos seus pecados, cometia pecados. Era um homem que cometeu assassinato, traição, os piores pecados, ele cometeu. E como assim? Vamos ler lá, 1 Samuel 16, do 11 ao 13, versículo 11 ao 13. Vamos começar a falar desse Davi. Diz assim, 1 Samuel 16, versículo 11 até o 13. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Davi era uma pessoa, um menino que estava esquecido. O próprio pai não acreditava no filho. Talvez lá na sua casa tem familiares que não acreditam em você. Olha os seus planos, os seus projetos e fala: não, esse aí não vai conseguir. Talvez você está tendo a necessidade de acreditar até mesmo em si próprio. As pessoas na sua empresa, as pessoas dizem que você não é capaz. Mas Deus olha o coração. Deus, ele enxerga o coração. Ele foi ungido ali naquele momento, mas ele ainda não foi nomeado rei. Ele foi ungido. Nós somos ungidos do Senhor, amém? Temos o Espírito Santo, dia após dia. Mas, aqui, Davi, ele foi ungido, e depois, no outro dia, ele teve que continuar apacentando ovelhas, continuar com a sua vida normal. Ele foi ungido, mas naquele momento, ele não foi coroado rei, ele não foi nomeado. Precisou de um processo. Você é um ungido do Senhor, você é uma ungida do Senhor. Você tem o Espírito Santo. Mas até chegar no seu milagre, até chegar naquilo que você anseia, tem um processo. E até chegar lá, até chegar naquele reinado, ele passou por um processo. Depois disso veio, ele matou o gigante. Ele foi conquistando. O rei Saul se apaixonou por aquele menino, não é? Gostava muito daquele menino. Só que depois o coração do rei mudou, porque sabia que ele já tinha sido ungido. Começou a inveja, a perseguição. Então aquele menino ungido, além de ser ungido do Senhor, ele foi ser perseguido. Ele tinha que fugir, tinha que se esconder, porque ele não queria lutar contra aquele homem, lutar contra um pai de seu amigo. O coração dele era bom, o coração dele era segundo a Deus. O coração dele era bom. E ele ali naquela, fugindo. Ele chegou a um ponto dele se esconder numa caverna. Mas ele tinha amigos. 1 Samuel 22, 2 vai dizer isso. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 2. Diz assim: ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Então nós, na nossa caminhada, a gente tem amigo assim, não tem? Amigos endividados, amigos com aperto, coração amargurado, não é? E a gente tem que parar para ouvir essa pessoa. Já viu tanto que é difícil você conversar com alguém que só quer falar, ela não quer ouvir? Que ela só fala, não te dá oportunidade de falar, não é? E ali Davi ouvia. Como que ele sabia que esses homens eram assim? Ele ouvia.
Ele ouvia suas necessidades, e ali ele se fez chefe desses homens. E depois, através desses homens, foram saindo, e muitos viraram os valentes de Davi. Aqueles homens que enfrentavam lutas, batalhas, aqueles homens que ninguém davam nada, assim como Davi, mas iam para a guerra, e os seus rostos eram como de leões ferozes, homens que derrubavam gigantes, homens que derrubavam exércitos, homens que ninguém davam nada, mas que no final Deus era com eles, mas que no final as pessoas que estavam em volta viam que Deus era sempre com eles. Amém? Glória a Deus. E depois Davi foi coroado rei, se passou, e mesmo assim teve lutas, continuaram as lutas. Salmo 3, pode colocar para mim, pastor, Salmo 3? Vai falar que Davi continuava os seus problemas. Talvez você ache que você está na casa do Senhor, aceitou a Jesus, está com Jesus, e os problemas continuam, né? Você acha, não, deveria ser diferente. Não. Vamos passar por lutas e batalhas, mas sempre Deus vai estar conosco, passando conosco através de cada um. Aqui esse Salmo 3, Davi escreveu ele quando o seu próprio filho, Absalão, queria matá-lo. Então aqui ele já era rei e dentro da casa dele ainda tinha guerra. Mas Davi, ele não é, nesse momento aqui, não quer dizer que ele era um homem exemplar, um bom pai. Não era. E passou por lutas. Ele diz assim, o livro de Salmos é interessante também, porque os outros livros da Bíblia é Deus falando conosco. Aqui não, é o homem falando com o Senhor. E Davi aqui vai estar falando com ele assim: Senhor, como tens crescido o número dos meus adversários. Cresceu depois de rei, ó. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Talvez muitos olhem para você e falem, nem Deus salva aquele ali, não tem mais jeito não. Já ouviram essa expressão? Aquele lá não tem jeito, nem Deus para ele. E aqui o próprio Davi estava falando que as pessoas diziam isso para ele. O versículo 3. Porém tu, Senhor, é o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. O escudo, gente. Por que o escudo? No primeiro louvor fala que Deus é o nosso escudo, né? Que a gente louvou hoje. Naquela época, o exército de Israel, eles não tinham pessoas que fabricavam as armas, porque os filisteus que tomavam conta disso. O exército inimigo que tinha isso, e eles que faziam os escudos para o exército deles, do inimigo. E o exército de Israel não. E aqui Davi fala, o Senhor que é o meu escudo, e é o Senhor que é o nosso escudo, amém? Versículo 4. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos e os ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Amém? Ele poderia estar sofrendo, ele poderia estar fugindo, porém ele fala em tudo. Ele é grato ao Senhor, ele sabe que o Senhor é aquele que protege, é o escudo, é aquele que dá força no outro dia para levantar, é o Senhor que nos fortalece. Pensa como que deve ser difícil caminhar sem Deus, é difícil, é uma angústia. Igual o exemplo que eu estava dando ontem da minha amiga, é muito difícil você ter uma vida sem Deus, é angustiante. Você está passando por necessidades e não sabe nem que existe a possibilidade de acontecer um milagre, não é? Davi em todo momento ele era grato, em todo momento ele era grato ao Senhor. Pastor Alex estava falando de domingo eu ministrei a palavra lá. E a palavra era sobre gratidão. E quando a gente estava chegando na cidade, né, a irmã Jo foi também, e o meu marido, e eu vendo aqueles carros da companhia elétrica, eu fiquei olhando aquilo, tinha chovido lá, eu, nossa, será que não vai ter energia? Aí eu cheguei, tinha energia, mas passou um pouco, a energia acabou. E a igreja lotada, glória a Deus, porque lá Deus está movendo,
igual aqui também, amém? Lá Deus está expandindo e a igreja lotada, mesmo com chuva. As pessoas foram para adorar ao Senhor, para ouvir a palavra do Senhor. A igreja cheia, muito cheia, acabou a energia. Agora você pensa ter que ministrar a palavra no escuro. Ler o que você tinha escrito já era, né? Aí já vai batendo aquele desespero. Aí Deus vai e fala: você vem ministrar sobre gratidão, seja grata. Agradecer a Deus. Deus trouxe a memória que antigamente na igreja primitiva, eles pregavam e 3.000 pessoas se convertiam. Não tinha energia, não tinha microfone, não é? Terminei com a garganta ruim, porque tinha que falar alto ali para todo mundo ouvir. Mas sendo grata ao Senhor, porque o Senhor está no controle e Ele tem os seus propósitos. E ali foi um mover tão grande, porque antes de acabar a energia, nós vimos a guerra espiritual que estava naquele local, nas regiões celestes, a guerra que estava. O escuro veio para colocar medo, mas não colocou, porque Deus era maior. Deus era maior, amém? E porque Davi foi um homem que mesmo pecando, era um homem segundo ao coração de Deus. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês, uma ilustração. Na época do faroeste americano, quem já assistiu aqueles filmes de faroeste vai entender. Tinha um homem na cidade, numa dessas cidades, que ele era, todos gostavam, era um homem muito amigo, que ajudava todo mundo, e ele estava num bar bebendo, e acabou ali tendo uma briga dentro de um bar. Acabou acontecendo uma briga. E nessa briga, ele matou, não querendo, né? Matou essa pessoa que ele estava brigando. Essa pessoa veio a falecer, ele foi preso. E lá tinha a pena capital, pena de morte. E ele ali preso no corredor da morte, chegando o dia já de ser executado, ele ia ser enforcado. E as pessoas daquele local começaram a escrever para o governador, porque o governador podia livrar uma pessoa ali, daquele momento. E começaram a escrever, se empenhar, e começaram a se escrever para o governador: libera ele, é um homem bom, né? Libera. E o governador, recebendo aquelas cartas, falou: eu quero conhecer esse homem, que tantos dizem que é um homem bom. Eu quero conhecer ele. E o governador se vestiu, porque sacerdotes, padres, né, pastores, podiam visitar, dar uma última palavra com aquela pessoa. E ele se vestiu ali de um sacerdote e foi visitá-lo, com a carta que ia livrá-lo daquela execução no bolso. E foi. No final ele daria a carta e ele ia ser livre. Quando ele chegou lá, esse homem já estava assim, com bastante raiva, nervoso. E a hora que ele viu aquele homem chegando como se fosse um sacerdote, ele não sabia que ele era o governador, ele começou a gritar: saia daqui, não quero ouvir de Deus, não creio mais em Deus, Deus me abandonou, saia daqui, não quero te receber. E ele falava: não, por favor, me escuta, não quero, saia daqui, suma daqui, não quero te receber. E o homem foi embora. Quando o homem foi embora, ele já ia ser executado no outro dia. O carcereiro veio até ele e falou assim: por que você fez isso? Ele: não quero receber ninguém, não quero ouvir de Deus, para mim Deus morreu. Por que você fez isso? Esse homem era o governador, ele estava com a carta que ia te libertar. Aí ele caiu em si, chegou no outro dia perante a forca, ele podia dar uma última palavra e ele diz: sabe por que eu estou morrendo aqui hoje? Eu estou morrendo aqui não por causa do pecado que eu cometi. Eu estou morrendo aqui hoje por causa do perdão que eu não aceitei. Davi era assim. Davi, ele cometeu erros, mas ele aceitou o perdão de Deus. Ele aceitou o perdão de Deus e não queria mais cometê-lo. Talvez Deus já te perdoou há muito tempo e você ainda não aceitou o perdão de Deus. Você não aceitou o perdão de Deus, seu coração está fechado, você não consegue ser um homem ou mulher segundo ao coração de Deus, porque o seu coração já está como se fosse uma pedra. Deus já te perdoou e você não aceitou o perdão de Deus. Jesus veio morrer em nosso lugar. Esse perdão a gente não merecia, não merecia, nem Jesus, mas Ele veio, morreu no nosso lugar por causa disso.
Se Deus te perdoou, aceite. A partir de hoje, busque ser um homem ou mulher segundo o coração de Deus, assim como Davi. Seja assim. Aceite o perdão de Deus. Amém? Glória a Deus. Agora eu vou entrar mesmo na palavra. Estou brincando, já foi metade. 2 Samuel, capítulo 9. Vou estar lendo do versículo 1 ao 13. É um capítulo pequeno, dá para a gente ler. Contei a história toda de Davi, praticamente, resumida, para vocês entenderem aqui. Diz assim: Disse Davi: Resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade, para que ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu, Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da vontade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe Davi: Mefibosete, ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo que pertence a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalhas, pois, a terra, tu e teus filhos, e teus servos, e tu recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: Segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa do rei, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Amém? Quando o rei ocupava ali o palácio, né, se tornava rei, e a linhagem do rei anterior teria que ser toda exterminada. Era assim que acontecia. Se tivesse alguém, algum filho, neto, sobrinho, todos seriam mortos. Então, quando Davi foi coroado rei, a ama, né, a babá ali de Mefibosete, filho de Jonatas, que era o melhor amigo de Davi, fugiu com ele. Ele caiu aos 5 anos, quebrou as pernas, né, ficou coxo, e fugiu porque aquele menino seria morto. Era costume daquela época. E o tempo se passou. E Davi se lembrou, né? Ele já tinha feito uma promessa, até mesmo para Saul, há muito tempo atrás, antes de se tornar inimigo, para Jonatas, que ele cuidaria da família dele. Ele não ia contra a família. E ele perguntou: ainda há alguém da casa de Saul, de Jonatas, vivo? E Ziba, né, chegou e falou: tem um aleijado. Ele já, a primeira palavra, né? Não falou assim logo: não tem ali Mefibosete. Não, falou: tem um aleijado. Serve para nada. Mefibosete, esse nome quer dizer vergonha.
Vergonha, pessoa que está no esquecimento, esquecido. Aquela cidade ali, Lodebar, onde ele vivia, era uma cidade deserta, onde só viviam pessoas com problemas de saúde, pessoas esquecidas. Essa cidade também, Lodebar, o nome quer dizer não pasto, uma cidade árida, uma cidade que nada cresce, nada produz, não pasto, nada produzia ali. Pensa a dificuldade de uma pessoa aleijada de viver num ambiente daquele. Nos dias de hoje já é difícil, não é? Nos dias de hoje, com tudo que tem, já é difícil. Imagina naquele tempo. Não tinha como se locomover direito, não tinha como se alimentar direito, não tinha como trabalhar. Difícil, difícil. Então ele vivia como se tivesse uma placa escrita nele, vergonha. Essa pessoa é uma vergonha, que vive numa cidade esquecida, que vive numa cidade que não produz nada, não é? Talvez hoje você veio para o culto nessa manhã se sentindo assim, vergonha do que você tem feito, esquecido pela sociedade. Tudo que você coloca para fazer não produz, não dá frutos. Será que a sua vida vai ser só assim? Será que será somente assim? Mas Davi chamou e ele veio. Eu imagino que ele foi com medo, sabendo que toda a casa de Saul, de Jonas, deveriam ter sido terminada. Agora pensa, uma pessoa crescer daquela forma, ainda com isso na cabeça, eu posso morrer a qualquer momento. Ansiedade, não era só problema físico, emocional também, não é? E ele estava vivendo ali daquela forma, e o rei manda chamar. Ziba vai, chama, traz. Ele chega com medo. E Davi, aquele homem segundo o coração de Deus, segundo o coração de Deus, fala: a partir de hoje, tudo vai ser restituído a você. Tudo que era da sua família vai ser seu. Tudo será restituído. E você vai comer na minha mesa. Ele era da linhagem real, estava esquecido. Você é da linhagem real. Você é da linhagem real. E o Senhor te chama para se sentar na mesa dele. Assim como chamou lá atrás Davi, eu vou ungir o rei. Samuel falou: vou ungir o rei quando ele vier para a mesa. E neste momento Davi chamou Mefibosete para estar com ele todos os dias como um filho na mesa do rei. E esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus de milagres. Esse é o nosso Deus que na sua necessidade que você está pensando aí, e amanhã, como que vai ser? Como que vai ser esse meu problema de saúde? Como que vai ser na minha empresa? Não tenho dinheiro para pagar as contas. Na sua necessidade, é o momento que acontece o milagre. E o Senhor, você que é filho de Deus, você que está na linhagem real, Ele te chama nessa manhã para você se assentar na mesa do rei. Para se assentar, se alimentar, estar com Ele todo dia. E Ele te fala: eu continuo no controle. Eu estou no controle da sua vida. Para que ansiedade, né? Semana passada foi ministrado sobre ansiedade. Ele está no controle de tudo, de tudo. E ele ainda diz, no versículo 7, 2 Samuel 9, 7, só para estar dando uma ênfase nisso. Então lhe disse Davi: não temas, não tenha ansiedade, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. Tu comerás pão sempre à minha mesa. Então é uma manhã para você sair daqui alimentado da palavra do Senhor, sabendo que tudo aquilo que você perdeu será restituído na sua vida.